boa noite. A gente está iniciando mais um programa Além do Divã e estamos aguardando aqui nossos convidados. Em alguns minutinhos eles chegam. Chegando aqui, José Aldo. José Aldo, eu não estou conseguindo lhe ver. A tela está escura. Só o seu áudio que está aparecendo aqui. Pronto. Isso, a gente está aguardando. Boa noite, José Aldo. Boa noite para quem está chegando por aqui. E quem vai chegar também, né? Porque vai ser convidado, porque quem está passando por aqui vai mandar o link, vai compartilhar, vai estar disponível ao final aqui do nosso podcast semanal para vocês compartilharem. Podem ficar à vontade, a gente está aguardando aqui o Marcelo, que deve estar chegando já por aqui. Vamos ver se o Marcelo já chegou. Chegando por aqui, pronto. Então, pessoal, boa noite, José Aldo, Marcelo, e a gente inicia mais um podcast Além do Divã, com José Aldo, que é psicanalista, e a nossa participação especial hoje é do Marcelo Fernandes, psicólogo, doutor, já está atuando, né, Marcelo? Seja bem-vindo a mais um Além do Divã, e o nosso tema de hoje é Psicologia das Massas na Contemporaneidade. Seja bem-vindo, Marcelo, José Aldo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do grande ilustre Marcelo, né, grande amigo, companheiro, e agradecer também ao público, né, que vai se fazer presente, que ainda não se fez presente. E lembrando que o programa Além do Divã é um programa pensado especialmente para vocês e por vocês. Coloque essas dúvidas, sugestões, né? É uma provocação, né? Sinta-se à vontade para explanar, colocar suas opiniões, já sucessivamente, e dizer que agradeço mais uma vez a presença do Dr. Marcelo, né? Por estar aqui conosco, cedido o pouco do tempo dele, né? Que é muito difícil, e obrigado, Marcelo. Boa noite, Fabiola. E vamos lá, mais um Além do Divã. Certo. Boa noite, Fabiola, José Aldo, ao pessoal que está chegando aí, que vai chegar. Ainda vou chegar lá no doutorado, né? A gente vai caminhar para chegar nesse momento. Mas é um prazer estar aqui novamente. É um prazer estar aqui novamente, né? É sempre bom, como eu digo, estar discutindo psicanálise, contemporaneidade, esses assuntos que me chamam bastante atenção, que eu já venho trabalhando há um tempo também com o José Aldo, com a Fabíola nos nossos cursos, nas lives, né? E em outros grupos também que eu tenho por aqui, que eu sei que o José Aldo também tem por fora, os estudos também de Fabíola. Enfim, a gente tem essa convergência nesses assuntos que são muito bons. Então é um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse assunto, né? Que é muito importante. E dizer que Freud ainda está atual com esse assunto dele. Não é só eu que falo, né? São diversos estudiosos da psicanálise, da psicologia, filosofia e diversas outras áreas, né? Para quem quer se debruçar do Freud, para quem tem uma leitura psicanalítica bem embasada, a gente vai percebendo que o mundo contemporâneo ele ainda tem muito do que o Freud falou lá a partir de 1890, né? No início do século XXI, início do século XX, desculpa. Então, é importante a gente estar sempre debatendo esses assuntos, tá? Agradeço novamente o convite do Zé Aldo, da Fabiola, e espero que seja um programa muito bom, né? E, de repente, vou estar aqui disponível para os próximos momentos. Muito bom. Como sempre, são bons os seus programas quando você está por aqui, Marcelo. Contribui bastante
e o público também agradece pela sua presença sempre. Então, o que seria psicologia das massas? É interessante que nesse livro de Sigmund Freud, que é pela Imago, ele trata da questão da psicologia de grupo e análise do ego. Mas em alguns outros livros eu pude até perceber que ele é abordado de outras formas, né, Marcelo e José? Então, psicologia de grupos, de análise do ego, que é o tema, ou psicologia das massas. Então, o que Freud vem nos colocar, deixar entender, é que todas as relações, que as relações de um indivíduo, né? Por exemplo, que as relações de um indivíduo com os pais, com os irmãos, e com os objetos de amor, e com seu médico, na realidade, Freud vai nos mostrar que todas as relações que até o presente constituem, né, um tema muito importante na psicanálise, pode ser considerado, né, todas as relações podem ser consideradas fenômenos sociais. Né? Então, tudo está relacionado com fenômenos sociais. Então, Freud, na psicologia da massa, Freud vai nos dizer o seguinte, que a psicologia da massa, Freud ele vai apontar dois tipos de formas de formação de massa, de formação de grupo. Né? Com relação também às relações de pai, irmão, médico, paciente. Ele vai dizer que a primeira relação que o ser humano tem com o outro, né, é uma relação de identificação. Nesse contexto, é uma relação de identificação. Todas as relações grupais, todas as relações estão niveladas, né, por esse traço identificatório. Né. Então, isso é muito importante. Todas as nossas relações, nós mesmos que estamos aqui, né, são relações, né, que são dadas por identificações. E o que acontece, nós vamos falar muito da psicologia de massa, no contexto que Freud vai falar da questão do líder, né, que o líder ele está situado, vamos pensar assim, em um lugar que Freud vai chamar de ideal do eu. Ideal do eu de cada indivíduo. Então, o líder ele representa, importante isso, o líder ele representa o ideal do eu de cada indivíduo. Né? Ele vai falar nisso. E a segunda forma é pela constituição que Freud diz de um inimigo comum. Então, nesse contexto, né, a primeira forma de relação, que é a questão por identificação, ela é movida pelo amor. Ela é movida pelo amor. Né? E a segunda forma de identificação, que é a forma constituída por de algo comum, de um inimigo comum, ela é constituída pelo ódio. Então, na questão de uma servidão, por exemplo, uma servidão voluntária, né? Essa pessoa tenta provar, né, a fidelidade, a obediência, uma obediência cega, né, aos ataques, aos inimigos, né, essa lealdade, que nós vamos ver que todo o grupo está submisso a um líder, a um representante, né, é uma obediência cega, prova de fidelidade. Nós vimos isso nessa política, na política passada, né? E a gente vai trabalhar mais sobre isso, porque Freud vai dizer que todas as identificações, que é a identificação com o líder, né, por uma unidade de massa, né, unidade da massa que estão dispostas, essas massas estão dispostas a tudo, né? Por essa identificação com esse líder, eles estão dispostos a tudo, a matar, né? Em nome desse líder venerado, e assim ele também pode passar a questão para o ato, né? Passar para o ato as palavras que o líder falou, entendeu? Atacar o outro. Então, liberando assim o que? As suas amarras
da pulsão, da crueldade, né? Como numa guerra que se satisfaz no inimigo objetalizado. Então, o liderado ele se identifica com as ideias do líder, ele se identifica com as palavras do líder e é venerado porque o líder, muitos liderados, eles precisam, né, Marcelo? Eles precisam de um líder porque ele não vive em essa representabilidade, né? Então, e aí, nesse sentido, esses líderes, como Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, onde tinha pessoas inflamadas, Hitler representava esse ideal do eu, né? Esse indivíduo, onde todos se identificavam. Às vezes eu estudando Freud, a gente se pergunta, a gente culpa muito Hitler, né? Também nessa questão, né? A Hitler foi mal, mas também o povo também se deixou levar, direcionar, né? Direcionar por esse discurso. Daí esse poder, que Freud vai chamar, esse poder hipnotizador do líder. Né? Parece que o líder ele desperta essa ignorância, né? Esse ódio, essa raiva contra qualquer grupo da qual ele é contra. Aí eu me lembrei de uma expressão de Antônio Quiné, que ele vai dizer ignoroide. Ignoroide que é essa relação, que é essa conjugação da paixão da ignorância com a paixão do ódio. E que você vai ver expressa esse ódio, que é um ódio ao saber, né, que tem como resultado o anti-intelectualismo. Por quê? Porque você vai observar que todas as ditaduras, toda forma de governo ditatorial, né, eles primam contra a intelectualidade. Eles vão de encontro, não ao encontro, eles vão de encontro à intelectualidade. As primeiras coisas que eles fazem é queimar livros, destruir faculdades, minimizar a diversidade, destruindo assim, todo o campo de saber. Né? Por isso que esse movimento chamado, que a Plantinei chama de ignoróide, que é essa conjugação, que é essa paixão pela ignorância, pelo não saber, que está afunilada com ódio. Então, o líder ele consegue despertar, né? Despertar todos esses sentimentos que já estão ali, podemos dizer assim, até reprimidos dentro da pessoa. Por exemplo, às vezes esse fenômeno mitológico que caiu em nosso Brasil, né? Esse mito que chegou ao nosso país, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que muito dessas pessoas tinham tudo aquilo dentro de si, mas ele não conseguiu falar. Mas ele encontra uma pessoa que tem coragem de falar tudo aquilo que ele queria falar ou desejava falar. Daí essa identificação com esse livro. Porque o projeto naquele outro ali, tudo aquilo que eu sou, eu vejo no outro, tudo aquilo que eu sou. Então ele faz o quê? Ele me representa. Está claro isso? Então, isso, podemos pensar que esse grupo, essa massa, né, também está movida por esse extrato, que a gente chama de questão libidinal, né, com o líder. Que no fundo, ele despertou isso, não. Mas também já existia algo dentro desse povo que apenas foi revelado. Saiu das trevas, vamos pensar assim, para a luz. Tudo bem? Então, essa paixão da ignorância, ela está vinculada ao quê? Toda forma de negação do saber. Né? Menos educação, menos ciência, menos conhecimento, e que, eu gosto da expressão de Milley, é um discurso capitalista que leva o sujeito à ignorância. Tudo bem? Marcelo pode contribuir. Certo, perfeito, Gisele, a introdução foi bem interessante, né? De fato, muito do que tu falou, que a gente ainda vê hoje. E aí eu gostaria de voltar rapidamente, né? Fabíola falou sobre a questão das diferenças de traduções, né? Alguns traduzem como eu, outros traduzem como ego. E de fato isso ainda é uma certa confusão que a gente tem quando a gente vai falar sobre a questão dos escritos
na Alemanha, né? Isso não acontece só com Freud, acontece com Nietzsche, Hegel, Kant e outros autores. É importante a gente também dar atenção a essa questão da linguagem, de como que isso é transmitido para a gente, porque quando a gente pega essa edição da Imago, né, ela é traduzida do inglês para o português, né, diferente, por exemplo, dessa edição da Companhia das Letras, da Autêntica, elas são traduzidas direto do alemão. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes também essa questão da linguagem, da maneira de escrever, né, das traduções, elas podem influenciar esse movimento de massa, né? Porque, por exemplo, quando Nietzsche morre e os escritos dele ficam com a mãe, com a irmã, existe uma certa distorção de quem que foi Nietzsche, né? Do que ele quis passar. Então, esse é o tipo de coisa assim que corre muito rápido e isso acaba também influenciando pessoas, principalmente se isso cair na mão de pessoas erradas, né? Principalmente se cair na mão de uma pessoa que tem autoridade. Porque, assim, se a gente tem assim, uma figura de um Nietzsche idealizada, mas chega uma pessoa que estudou Nietzsche por 30 anos, né? Uma pessoa que está aí 40 anos estudando Nietzsche, Freud, ou qualquer outro autor, e chega assim, não, o que ele falou não foi isso, né? Eu passei aqui 30 anos pesquisando sobre, mas então o que ele quis dizer foi isso. E o que eu quero dizer com esse tipo de coisa? É que uma pessoa, quando ela tem autoridade para falar de um assunto, ela influencia outras pessoas também. E esse é um movimento perigoso, né, que o Freud sempre quis chamar a atenção lá no texto dele, Psicologia das Massas, de 1920, para essa questão de como que as pessoas se comportam diante de uma massa. O Freud fala que existe uma diferença de comportamento quando o indivíduo está na massa e de quando ele está sozinho, né? O que de fato é verdade. As pessoas tendem a seguir a massa, né? É como se essa questão de culpa ela assumisse, né? Você não é, eu não sou mais o Marcelo na massa. Eu faço parte daquele movimento. E daí a gente percebe isso, trazendo um pouco mais para a atualidade, nas torcidas, né? Principalmente nas organizadas, tipo a Força Jovem do Vasco, a Gaviões da Fiel do Corinthians, a Mancha Verde do Palmeiras. São torcidas, né? São um grupo de pessoas que são muito agressivos. Eles não querem saber quem está lá do outro lado, né? Já chegou momentos aí deles se meterem em confusão, de agredir crianças, idosos, pessoas que não tinham nada a ver com aquele momento ali. Mas dentro da massa não existe essa diferenciação de quem está do outro lado, né? Eu estou aqui em um grupo e aquelas pessoas que são contra o meu eu, que são contra a minha ideologia, que são contra o meu time, elas são meus inimigos, né? Independentemente do que a pessoa pode não ter falado nada, mas o simples fato dela ser diferente de mim, torcer para um outro time, isso já faz com que eu crie um certo ódio dela. E isso é interessante porque o Freud ele começa a perceber isso lá em 1920, que essa questão dessa identificação, como o José Aldo já bem colocou, ela inicia desde os primórdios, né, da tenridade da criança, onde ela começa a identificar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o seu círculo familiar mais próximo. E isso, obviamente, vai desembocar lá na frente em outros movimentos que a criança vai ter, né? A criança, assim, no seu desenvolvimento humano, criança, adolescente, adulto, enfim. E aí o Freud começa a chamar atenção para isso, porque ali em 1917, né, 3 anos antes do Freud escrever esse texto, houve a Revolução Bolchevique na Rússia, né, onde um grupo de pessoas fez uma revolução. Existiam os bolcheviques, né, que de fato conseguiram fazer a revolução marxista, comunista, e os mencheviques, que eram outro grupo que tinham ideologias parecidas, porém os bolcheviques eram pessoas mais radicais. Elas partiram logo para a agressão, enfim, já tomaram o poder mesmo nesse estilo, assim, digamos que mais brutal, né? E Freud cita um pouco sobre esse movimento, e aí o Freud percebe também que não só a ideologia marxista, comunista, mas outras ideologias também levaram as pessoas a se comportar de determinada maneira em um grupo grande de pessoas. Então Freud acha curioso que a gente, de alguma forma, não fazia tanto essa separação anteriormente, né? O Freud ele vai beber da fonte de um autor chamado Le Bon, né? O Le Bon vai falar sobre psicologia das massas também. O Freud cita bastante esse autor, cita também o Wilhelm Wundt, né? Que faz também esse movimento de estudar alguns grupos de pessoas. E o Freud já vinha estudando isso também há um certo tempo. Lá no seu texto de 1912, 1913, Totem Tabu, o Freud vai falar sobre como que os grupos começaram, como que a civilização surgiu, digamos assim, né? Como que a gente foi começando a se portar em grupos para que a gente pudesse de alguma forma se defender e que a gente pudesse evoluir como espécie também. Então, eu preciso estar dentro de um grupo para que eu possa evoluir, né? Eu não consigo mais viver sozinho, eu não consigo
mas digamos assim, que viver da minha própria casa. Então as pessoas começaram a se unir em tribos para que elas pudessem dar continuidade à espécie. E a partir desse momento foram surgindo diversas coisas, né? A partir das tribos foram surgindo os totens, os tabus. Isso fez com que um grupo de pessoas eles continuassem andando juntos para que eles pudessem não só ser protegidos de forma física, mas de algum modo de uma maneira mais metafísica, né? Uma alma, né? Existe algo do outro lado para onde eu posso caminhar. Então, Freud ele começa a perceber que esse movimento ele é muito forte ali no início do século XX, onde já haveria ocorrido diversas revoluções, como a própria Revolução Industrial, como a própria Revolução Francesa, né? Houve diversos movimentos na França no século XIX, na Rússia, na própria Inglaterra, onde pessoas estavam reivindicando direitos e pessoas que, de fato, iriam até os confins de uma agressão ou qualquer coisa do tipo para eles chegarem a um determinado fim. Então, Freud percebe que esses movimentos eles vão ganhando muita força no século XX, né? E a gente percebeu isso por conta das coisas que aconteceram, né? Freud escreve esse texto em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, né? 4 anos de guerra, onde as pessoas também basicamente lutavam por nada, né? Se eu era da Inglaterra e percebesse que José Aldo era alemão, eu simplesmente matava José Aldo por ele ser de outro país, né? Então, Freud percebe esse movimento curioso que as pessoas estavam fazendo. E é interessante citar também, né, do que o José Aldo falou sobre a questão do Hitler, nazismo, etc, etc, citar a filósofa Hannah Arendt. Ela faz um estudo muito interessante em relação à questão da banalização do mal, né, na Alemanha do Hitler ou no próprio fascismo dentro da Itália. Por quê? Pouco depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, alguns soldados, né, alguns generais da Alemanha, eles foram pegos para interrogatório, né, o pessoal tentar desvelar um pouco mais o que aconteceu na Alemanha, o que foi que aconteceu. E o que eles perceberam, que a filósofa percebeu, na verdade, é que dentro desse general, desse soldado, não existia, digamos assim, que um mal estabelecido, né? Digamos, como se ele, dentro da cabeça dele, aquilo que era relacionado ao nazismo, questão de racismo, né? Os movimentos contra homossexuais, negros, ciganos, etc., etc., em relação à raça ariana, era normal dentro da Alemanha. Ou seja, os próprios nazistas não viam que eles estavam fazendo como um mal. Eles viam isso como uma questão, como se eles estivessem limpando o mundo, né? Como se eles estivessem, de fato, colocando o que o Hitler queria. Então, isso tinha virado tão normal dentro da Alemanha que, digamos assim, como a própria filósofa falou, existe uma banalização do mal. Ou seja, o movimento de massa dentro da própria Alemanha em relação a esse movimento nazista era tão grande que as pessoas não se percebiam daquela maneira, né? Tipo, ser racista na Alemanha nazista era normal, né? Tipo, se eu sou branco e existe um determinado número de pessoas negras que estão, sei lá, sofrendo ali nas câmaras de gás, isso para mim é indiferente. Por quê? Porque eu sou superior a essas pessoas. Então, essa banalização do mal que Hannah Arendt chamou a atenção em relação muito a esse movimento de massa também que o Freud descreve, né? Que quando as pessoas estão imergidas dentro desse movimento, aquele outro que é diferente de mim, ele não importa mais, ele não existe, né? É um outro negado, no qual eu não me importo, na qual eu nem tenho ódio por ele, eu sou indiferente, né? Porque o ódio é o contrário de amor, né? O ódio é basicamente a mesma questão do amor, só que de um modo virado. Já a indiferença é totalmente o contrário do amor. Então, aquelas pessoas, para mim, é como se não existissem. E esse movimento de massa dentro da Alemanha nazista, dentro da Itália fascista, era tão grande que as pessoas não se percebiam como tal. Então, essa questão da psicologia das massas está muito atrelada a isso. A gente não se perceber como alguém que, de fato, está negando algo que não pode ser negado. E aí o José Aldo falou também sobre a questão dessa polarização atual do Brasil, e foi um movimento que a gente viu muito grande no próprio bolsonarismo, né, onde as pessoas estavam estampado ali a notícia na cara delas, né, e, tipo, não era uma notícia fake news, como se espalhou bastante, era uma realidade. E as pessoas diziam, não, isso não pode ter acontecido, não é desse jeito, alguém está inventando isso, né, é o capeta, sei lá o quê. Então, esses movimentos, principalmente esses movimentos políticos, não só do próprio bolsonarismo, mas movimentos mais extremistas relacionados ao petismo, né, essa questão do pessoal do outro lado, o pessoal mesmo que é muito extremo, eles tendem, de fato, a seguir essa massa, e não importa o que você vai colocar na frente deles e dizer, isso aqui é um livro do Sigmund Freud, o pessoal vai dizer que não é, que está errado, né, que isso aqui é uma mentira. Então, esse movimento de massa, eles caracterizam por isso, né?
por essa ilusão. Realidade, né? Isso, Na exatamente. verdade, é uma negação da realidade. Eles não aceitam a realidade. Desculpa. Pode falar. Tava terminando. Conclua. Pode concluir. Não, pois é, e a gente vê esse movimento muito grande, né? A gente vê esse movimento muito grande no século XX inteiro, né? Que desembocou também, não só aqui nesse movimento de polarização no Brasil, mas quase no mundo inteiro, né? Hoje, com o acesso que a gente tem à internet, a gente discutir com pessoas que têm ideologias diferentes, sei lá da Alemanha, digamos assim, que é normal, caso a gente consiga trocar algum tipo de mensagem com esse tipo de gente, né? Então a gente polariza não só aqui no Brasil, mas a gente polariza com o mundo, com ideias diferentes. E para todo mundo, basicamente, existe um grupo que essa pessoa pertence. E a partir do momento que eu pertenço a um grupo, digamos assim, que eu tenho certeza das minhas ideias. Isso faz com que eu ganhe quase uma onipotência diante de outro grupo. Porque se eu estou aqui no grupo de 50 pessoas e tem um grupo ali de, sei lá, de 30 pessoas, quem está certo é quem tem mais. Né? Assim, pela lógica da massa, seria basicamente isso. Então, esses movimentos têm essas divergências, essas polarizações, e essas coisas que a gente vai percebendo nos detalhes, mas quem está inserido dentro disso, geralmente não percebe. E se percebe, a pessoa vai negar, como o José falou. É uma negação da realidade. É importante isso, porque a paixão da ignorância, você desse tema de Antônio Quiné, ignorante, que é a paixão da ignorância, vinculada com ódio, que são formas de negação do saber, são as negações, podemos chamar assim, as negações das diferenças, né, que podem, é importante isso, as negações das diferenças que podem assumir a face de um ataque ao saber, de um ataque ao outro, né, cuja essa estrutura é o próprio ódio ao saber, o ódio sobre a verdade, né? Sobre a verdade, como diria Freud, sobre a verdade e sua castração. Agora, o Marcelo falou sobre a questão dos jogos, né? Do Vasco, Palmeiras, esse ódio que tem de torcida, que eles são acometidos, porque Freud diz que a pessoa em grupo, ele se torna primitivo. Né? Ele se torna uma pessoa primitiva, ele deixa de ser uma pessoa racional e ele vive mais por questões impulsivas, por instinto. Né? Ele desconhece o outro, é uma criança, como o Marcelo colocou, mas é importante nós frisarmos que esse fenômeno ele não está só em clube, na política, mas também dentro da própria igreja. Freud vai falar isso dentro da própria igreja, porque ele vai dizer que por exemplo, se eu estou de um grupo religioso, eu amo. Me amo ou eu amo. Se não, surge o ódio. Se eu não pertenço ao mesmo grupo de crença, de credo, surge o quê? A diferença, o ódio. Porque se eu sou, por exemplo, evangélico e o Marcelo é evangélico, a gente comulgamos bem. Mas se a Fabíola é do candomblé, eu tenho ódio. Então, Freud vai dizer que essa questão do amor ao próximo é um pouco fracassado nesse sentido. Né? Porque, como ele diz, que uma religião do amor para todos aqueles, né, a qual abrange a crueldade, a intolerância. Então, há uma intolerância com o outro, há uma negação com o outro. Mas o Marcelo, como evangélico, mas a família é do candomblé. Eu tenho ódio, eu tenho raiva. Né? Eu posso até bater, como aconteceu em São Luís, né? Alguns grupos evangélicos chegaram no terreiro de candomblé e bateram. Então, esse sentimento, né, ele também invade também essas pessoas que se dizem ser da religião do amor, da religião de Deus, que prega o amor. Então, também eles estão movidos por esses instintos, né? Esses instintos também primitivos. Aquilo que não é espelho comigo, ódio. Então, vamos pensar nesse sentido. Que essa paixão da ignorância, ela se expressa com ódio, com esse ódio ao saber, com a imposição, né, de um pensamento único, né, e também esse pensamento único e esse orgulho, porque parece que as massas elas se tornam burras,
porque parece que só os líderes pensam por ela. É o pastor, é o chefe do exército, parece que eles ficam amantes da própria ignorância, porque eles até conhecem, porque Freud vai dizer que o líder, que os liderados, eles não têm um pensamento crítico, mas são pessoas acríticas. Né? Aí o Freud vai dizer o quê? Que o líder, ele vem ocupar o lugar desse ideal do eu. O que seria o ideal do eu? É interessante a gente colocar essa diferença. Ideal porque tem o ideal do eu e o eu ideal. Então, o ideal do eu seria o quê? Seria uma instância que funciona como um lugar ocupado por algumas pessoas, de onde o sujeito se vê como digno de amor. Né? Ao situar nesse sentido o líder, ao colocar o líder nesse lugar, o sujeito não só o ama, como também o ama como um pai. O sujeito ele também espera, não só, mas também espera esse amor. Mas é importante que, às vezes, só o fato de amar o líder já é suficiente para ele se sentir amado por ele. Está vendo o tamanho da questão? Então, eu me identifico com esse outro. Né? Por isso, Freud vai dizer que as massas, né, os grupos, eles nunca anseiam ou nunca ansiaram por uma verdade. Porque eles exigem ilusões. Eles precisam de ilusões. E eles não podem passar sem elas. Né? Eles dão crédito às massas, do grupo, eles dão crédito, como o Marcelo colocou sabiamente, eles dão crédito ao que é irreal. Eles dão crédito ao que é irreal, sobre o real, sobre a realidade. Eles negam a realidade. É fake news, é fake news, é fake news. Né? E a coisa está acontecendo e eles não acreditam porque precisam de ilusões. Você viu esse fenômeno do Messias, do mito aqui no Brasil, as pessoas ficaram no estado hipnótico, né? Magnetizados, perderam, a gente vê nos quartéis, perderam o senso de razão, perderam o senso da realidade, eles estavam tudo ilusionados, estavam anestesiados. Né? Então, porque eles não dão crédito mais à realidade, porque a realidade ela se perde nesse momento. Né? E eles vão o quê? Eles vão ser influenciados não mais pelo que é real, não mais pelo que é verdadeiro, mas sim pelo que é falso. Porque eles amam a ilusão. Eles não querem saber da verdade. Eu me lembro que o pessoal estava na frente do exército, não chegava falando outra, o mito vai fazer isso. E eles ficavam mentindo entre si. Ah, você viu aquele jogo ali, não, chorando, vai ser hoje, é amanhã, é depois. Não, nós não perdemos. Então, com essas ilusões, eles se tornam magnetizados, hipnotizados, que eles perdem a capacidade do pensamento crítico. E eles agem não mais racionalmente. Então, Freud vai dizer que um grupo, ele é de fato um rebanho obediente. Ele é um rebanho obediente que nunca poderia viver sem seu senhor, sem seu líder. Por quê? Porque eles possuem, Freud vai dizer, eles possuem anseio, desejo por obediência. Muito esse livro, Psicologia da Massa, é muito interessante e que, quando nós estávamos vivendo aquele momento sombrio, né, eu li várias vezes e percebi o quanto Freud estava tão vivo, tão presente, tão atual. Porque parece que a história se repetiu. Quando você fez um apanhado da história, você parece que tudo se repetiu. Né? Esse estado primitivo, esse estado irracional, que quando as pessoas estão em grupo, eles são fortes, parece que tem superpoder, parece que estão acima dos outros. Né? Eles negam tudo, ele não vê barreira, ele não vê, o grupo não vê algo impossível, ele não vê barreira. Eles são determinados, porque eles agem pelo seu lado mais cruel, mais destrutivo. A violência, o ódio, aquilo que é diferente ao negro, ao homossexualismo, enfim, tudo aquilo que não é espelho, ele é ódio.
Então, esse fenômeno, ele acontece em toda figura grupal, até nos grupos artificiais, que Freud chama de grupos artificiais, que é a igreja e o exército. Então, ele é um fenômeno, não só, ele é um fenômeno social em todo o seu contexto. Não é só num time de Palmeiras, do Vasco, do Flamengo, e assim sucessivamente. Mas dentro do próprio Igreja do Amor, que tem seu líder Cristo como amor, também acontece isso. O que é diferente a mim? Ódio, intolerância. A Fabíola é do candomblé, o Marcelo são os evangélicos, é do diabo, é do cão, né? Me lembrei também do episódio, para me dar a palavra para o Marcelo, do episódio de uma criança que foi dentro da escola, acho que foi adolescente, não lembro bem a idade, ele se identificou com o candomblé. Ele foi falar sobre o candomblé na escola, o pessoal começaram a fazer bullying, que é a igreja do diabo, do cão, não sei o que mais lá, e quiseram até bater no rapaz, e os pais tiveram que ir lá para trabalhar essa questão, e parece que até tiraram a criança, né, da escola. Então nós vemos que a psicologia das massas, dos grupos, eles negam a realidade, eles negam a diferença, eles não aceitam aquilo que é contrário. E aí surge a intolerância, eles não aceitam a diferença. Aí surge o ódio, a violência, a crueldade. Com todo aquilo que não é espelho, é o quê? Ódio. Pode completar, Marcelo. Perfeito, José André. Interessante tudo isso daí que tu falou, né? A questão da contemporaneidade. E aí isso me lembra bastante um livro que eu estou lendo atualmente, que é A Era do Niilismo, né? Do Luiz Felipe Pondé. E aí ele vai falar sobre a questão desse vazio que a gente vive na atualidade, né? Um livro de 2021, então um livro que está bastante atual. Ele vai falar sobre essa era do vazio que a gente vive, né? Onde a gente não tem um referencial, onde a gente não tem um pai vivo, né? Já que o Nietzsche anunciou a morte de Deus no final do século XIX. E isso me lembra bastante algo que o Pondé trabalha bastante, que ele chama de marketing existencial, né? E aí, assim, Marcelo, o que a psicologia das massas tem a ver com marketing? Tudo. Né? Hoje em dia o marketing é tudo no nosso mundo social. O marketing é quem ajuda empresas, ideias, ideologias a de fato circularem entre as entranhas da sociedade, vamos colocar assim. E esse marketing tem levado as pessoas a certos padrões. Esses padrões movimentam grupos, né? Esses grupos movimentam a sociedade. E é importante frisar esse tipo de coisa, porque atualmente, como eu falei, essa perca desse referencial, essas instâncias que não estão mais sólidas, como no século XIX, por exemplo, elas não dão mais um referencial para essas pessoas. Né? O sujeito atual é um sujeito que vive angustiado porque ele tem tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo ele não consegue se constituir como um sujeito para ele escolher de fato o que ele quer. Atualmente, a perca desse referencial tem feito com que as pessoas tenham buscado, tenham vivido em um vazio do qual elas não conseguem sair. Elas não conseguem sair porque a sociedade tem caminhado para algo que a gente não sabe bem explicar ainda o que é, o que vai ser. Talvez daqui a uns 50 anos, né, os filósofos aí, os novos psicólogos, sociólogos, expliquem um pouco do que a gente está vivendo aqui. E por que é isso importante, né, para a gente falar sobre a questão da psicologia das massas? É porque, como eu falei, o marketing, hoje em dia, ele movimenta tudo o quanto de ideias que são surgidas na contemporaneidade ou ideias antigas. O marketing é responsável por esse movimento, digamos assim, de informação. Né? Qualquer coisa que a gente vê hoje em dia de propaganda, né? Qualquer foto que a gente vê, todo hoje em dia é marketing. Né? O trabalho das pessoas são feitas através de marketing porque elas têm que alcançar um determinado número de pessoas. Né? E essas pessoas, tendo esse alcance, elas vão conseguir influenciar outras. Tanto que essas pessoas aí, hoje em dia, que tem muitos seguidores, são chamadas de influencers, né? Essas pessoas que têm vidas putas, as pessoas que ficam mostrando receita, não sei o quê. Essas pessoas são ideais de coisas que a gente não pode alcançar. Né? Existem diversos famosos aí que fazem uma porrada de conteúdo idiota, de conteúdo besta, as pessoas se identificam. Né? A gente vai lá nos comentários, as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão brigando, caso alguém tenha contrariado aquela pessoa. Então, esse líder ele se mostra também nessas pessoas ditas influências, né? Porque de fato são influências, porque o que é banal influencia muito rápido.
Então, a psicologia das massas, ela está presente atualmente também nesses movimentos aqui do Instagram, de TikTok, Twitter, do Facebook ainda, porque é uma rede que ainda movimenta muitas pessoas. E isso é visto porque essas ideias, principalmente dentro das redes sociais, elas andam muito rápido. E a gente percebe isso, por exemplo, muito na questão da educação. Mas não assim da educação relacionada só às escolas, mas a educação de forma geral. Hoje em dia as pessoas buscam algo muito fácil, né? E quando a gente traz para cá, por exemplo, a questão dos coaches, né? Essas pessoas assim, que cativam, que conquistam muitas pessoas. A gente pode dar o exemplo aqui do Paulo Vieira, né? Eu nem sei exatamente que acha que ele é formado, mas enfim, sei que pelo que eu já vi, pelo que eu já li, o que ele escreve é muito ruim, as palestras dele são muito ruins, mas ele tem milhares de seguidores, é best-seller, já vendeu não sei quantos exemplares de seu livro, e é alguém que influencia muitas pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um discurso muito cativante, é uma pessoa que ela consegue, entre aspas, hipnotizar quem está ali assistindo de uma maneira que as pessoas não percebam o que está acontecendo ali. E eu falo isso porque 2019, lá na Pitágoras, né, onde eu estudava, teve uma palestra de um determinado cidadão lá, e aí ele se denominava como, nem era coach, assim, coach no tempo não estava assim, tão em alta, era outro nome. Mas depois eu descobri que era coach, né? Aí ele fez uma palestra lá no teatro do Pitágoras, né? Um teatro grande, que cabe, se eu não me engano, 600 pessoas, e estava lotado, né? Um cara sentiu uma certa influência aqui em São Luís por conta das suas palestras, né? Ele fazia um trabalho voltado só para mulheres, em questão empresarial. Ele fez lá a palestra dele, falou sobre mindset, pegou algumas coisas da TCC, colocou, blá, blá, blá. Ele fez um momento, assim, se eu não me engano, foi 2016, o Brasil ganhou as Olimpíadas, foi de futebol. E aí ele botou o replay lá, né, do momento que o Neymar foi bater o último pênalti. E aí ele falou assim, ó, eu vou colocar aqui, aí quando o Neymar, vocês fingem que vocês nunca viram esse jogo. Quando o Neymar chuta a bola que ele fizer o gol, vai todo mundo comemorar como se a gente estivesse sendo campeão das Olimpíadas agora. Aí ele foi lá, colocou, aí todo mundo gritou, se abraçou, não sei o quê. E aí ele começou a falar umas coisas sobre, vocês percebem como que a gente se influencia, não sei o quê, com o poder da mente, blá, blá, blá. Aí ele falou assim, agora eu vou colocar a mesma coisa, só com a imagem, sem o áudio. E aí ele colocou lá, e ninguém fez nenhum tipo de movimento, a gente só assistiu, ele perguntou como que a gente se sentiu. E aí ele começou a falar sobre o negócio de contágio, de quando as pessoas estão andando junto com a gente, blá, 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 blá. No tempo lá eu não entendi nada, né? Eu já não gostava de coach, depois dessa palestra parece que eu desgostei mais ainda. E aí, eu vendo assim dessa perspectiva de hoje, né, depois de um tempo, naquele tempo eu estava aqui, eu estava no terceiro período, né, então isso daí para mim ainda era um mundo novo, eu não entendia tão bem quanto eu entendo hoje. Aí eu depois estava pensando, eu falei, o que esse cara fez com as pessoas ali foi cativar esse espírito de massa, né? Porque, tipo assim, ele colocou um replay de algo que já tinha passado, e ele falou assim, agora vai todo mundo fingir surpresa, vai todo mundo comemorar isso aqui. Então o discurso dele era muito bonito. O que ele passou pra gente foi muito bonito, né? Na palestra dele toda e tal, ele com um blazerzinho todo bonitinho, não sei o quê. E aí depois eu fiquei pensando sobre isso. E aí, eu acho que mês passado eu também estava em um local que teve foi no meu local de trabalho, na verdade. Estava tendo uma palestra lá sobre o cara falando sobre o que eles chamam de 5S, né? Questão de organização na empresa e outras coisas. E esse mesmo cara foi falar sobre questões de mindset, né? Fez uns testezinhos lá. E aí eu percebi que a galera que não era da psicologia, essa galera ficou muito encantada por o que ele estava falando, questão de mindset de crescimento, mindset constante, alguma coisa assim. E a galera ficava falando assim, nossa, mas eu sou desse jeito, eu sou muito assim. Não, mas é isso mesmo. E eu assim, só olhando, né? Eu falei, cara, quanta besteira. Mas assim, o que eu percebi, né? Qual a analogia que eu estou tentando fazer? É que esses discursos, né, de alguém que possivelmente tem domínio de determinado assunto, essas pessoas elas cativam, essas pessoas conseguem arrastar as massas, né? E o Zé Aldo falou sobre a questão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é alguém que surgiu aí fingindo ser um conservador, fingindo ser de fato um cristão, alguém que
queria buscar liberdade de expressão, não sei o quê, e diversas vozes se levantaram, porque, sei lá, se em 2014 tu falasse que tu era conservador, era feio, né? Tu era alguém retrógrado. E até hoje em dia também esse termo ele é entendido de uma maneira muito distorcida, muito por conta desse movimento do Bolsonaro, mas por movimento de outras pessoas também. Mas essas pessoas ganharam vozes que antes elas não tinham, né? Então, depois de um determinado tempo, dizer que, por exemplo, que gay é fresco no meio dessa galera era normal, né? Porque esse pessoal começou a normalizar isso como se fosse algo do nosso... Assim, acontece, infelizmente acontece, mas essas pessoas começaram a normalizar tantos absurdos que a gente vendo de hoje, a gente fica se perguntando, né? Como que isso, de fato, se proliferou tão rápido, né? Como que essas pessoas... Onde que essas pessoas estavam? Né? Essas pessoas estavam escondidas aonde? Infelizmente, esse movimento de massa, principalmente relacionado à política, em outros âmbitos, ele é muito barulhento. Então, são pessoas que começam a ganhar palco muito rápido. E com o advento das redes sociais, essas pessoas, digamos assim, que elas começaram a encontrar grupos que elas se identificassem, essas pessoas ficaram cada vez mais coesas. Né? A gente pega, assim, sei lá, pesquisa no Instagram, patriota não sei o quê. Bicho, vai achar uma porrada de gente, uma porrada de grupo de pessoas que seguem esse tipo de conteúdo, e um conteúdo, infelizmente, distorcido. E essas pessoas elas são muitas, né? A gente pode falar novamente sobre o que o José Aldo comentou das pessoas que ficaram em frente aos quartéis depois que o Bolsonaro perdeu aí a eleição para o Lula. E essas pessoas, não, o mito vai estar esperando 72 horas, vai virar o jogo, né? Já está com carta não sei de quê. Aí chegava um caminhão do exército, o pessoal dizia que eram os tanques que estavam chegando para tirar o Lula do poder. Então, é uma galera que a gente olha assim, a gente de fato não entende, né? Mas que a gente fique teorizando, falando, a gente, no fundo, lá no âmago dessas pessoas, nós não conseguimos entender por que elas se submetem a isso, né? Por Mas mais é que o a que gente fique Freud fala, né? teorizando, falando. Oi? Mas é o que Freud fala, né? O que Freud percebeu? Freud percebeu que todo grupo, toda massa, eles não anseiam por verdade. Eles nunca ansiaram por verdade. Eles exigem ilusões e eles não podem passar por cena. São essas representações infantis de um líder. Por exemplo, vamos analisar, fazer uma analogia. Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde e assina um duro tratado de Versalhes. As pessoas são humilhadas, para eles foi uma grande humilhação ali. E o que acontece ali? O que acontece ali? Naquele momento, surge uma pessoa, né? Surge essa pessoa, o ideal do eu, nesse cenário. Um povo que estava pagando, passando fome, endividado, desemprego alto, né? O nacionalismo lá embaixo. Então, Hitler surge com aquele discurso da esperança. E todos eles estavam fragmentados. Então, eles viram nesse outro o ideal do eu. Né? Vamos trazer o nosso orgulho, vamos levantar o orgulho do povo alemão. Né? Então, as pessoas elas caíram nessa ideia. Porque Hitler, ele externalizou os desejos reprimidos daquela população. Aqui no Brasil não aconteceu diferente. No Brasil nós tivemos, né, o mito Messias, onde ele era um representante, como pensasse um líder, uma representação de inconsciente, uma representação paterna, que o povo estava cansado de corrupção, tudo corrupção, e quando de repente um vem de um discurso da normalidade, da pureza, olha o nome que der, o Messias, o puro, o mito, mas não sabem ele que a palavra mito significa uma narrativa. Fizeram uma narrativa, significa uma fábula. Mas ele, como Freud fala que é interessante isso, que as massas eles não querem saber da verdade. Eles anseiam por ilusões, porque eles não conseguem passar assim. Então, tanto Hitler como o Bolsonaro, ele despertou, né, ou trouxe algo que já existia dentro desse povo. Né?
Então, houve essa identificação com esse ser mitológico, com esse, olha aí, o mito e o Messias. Né? E aí eles começaram a dar crédito no pensamento irreal, ao invés do pensamento real. Então, o indivíduo que faz parte de um grupo, eles estão movidos por um sentimento de poder invencível. Mas também, Marcelo, um indivíduo que faz parte de um grupo, eles não são mais eles mesmos, mas eles se transformaram tipo num robô. Ele deixa de ser dirigido pela sua própria vontade. Ele não tem mais vontade própria. Eu vi o cara dizer, eu não sou mais eu sou Bolsonaro, eu sou robô. Aí saía, eu sou robô, eu sou robô. Entende o tamanho da hipnotização, da alienação, da anestesia? Eu sou robô, eu sou robô. Freud, interessante que Freud vai dizer que até a pessoa mais culta, o indivíduo mais culto, quando faz parte de um grupo, quando ele está num grupo, ele é um bárbaro, ele é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa que possui uma violência feroz e espontânea. Aí você vai ver em Hitler, muitos intelectuais da época, na Segunda Guerra, embarcaram nas ideias hitlerianas, entende? Até o cara que é culto, quando está no grupo, ele se torna, vamos pensar, burro, ele perde a capacidade crítica, né? Ele se torna as pessoas acríticas. E nós vemos esse fenômeno em nossa sociedade. Porque um grupo, um grupo ele é algo impossível, ele é algo imutável, ele é algo irritável, aquilo que não é comigo é ódio, briga, você veste fala, se não fosse minha filha no fim não casaria com o negro, é contra a diferença, é o ódio contra a mulher, contra o outro, e isso desperta também na massa esses mesmos sentimentos. Né? Porque depois que Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial, que o povo alemão hoje parece que saiu de uma neblina de ilusão, parece que o mundo realmente voltou a existir. Porque eles matavam criança, tudo que era contrário, tudo que era diferente, o ódio estava ali exacerbado, eles não tinham pena. Então, uma pessoa em grupo, Freud disse que é uma pessoa irracional, que é movido mais por sentimento de agressividade, de ódio, de violência. Né? Porque eles não pensam por si mesmos, eles não têm mais vontade própria, eles vivem mais como robôs. E aí Freud vai dizer que essas pessoas são levados quase exclusivamente pelo seu inconsciente. Porque para Freud, os impulsos a que um grupo obedece, né, de acordo com algumas circunstâncias, ele pode ser uma pessoa generosa, ou ele pode ser uma pessoa cruel, ele pode ser um herói, ou ele pode ser um covarde. Mas os grupos são, mas as pessoas são sempre pessoas imperiosas, né? Que nem o interesse pessoal, nem mesmo o da alta preservação, pode se fazer sentir nele. Entende? Como o Marcelo colocou lá no começo, ele pode matar uma criança, bater num mendigo que está na rua, tocar fogo no índio que está dormindo na rua. Eles estão apagados porque eles vivem mais por esse impulso inconsciente, por esse impulso grupal. Né? O ódio, a agressividade. Porque um grupo, ele é um grupo interessante, que Freud fala isso, que o grupo ele é extremamente crédulo. Ele é crédulo e ele é aberto à influência. Por quê? Porque ele não possui pensamento crítico. Ele é uma pessoa que o pensamento, algo improvável, impossível, não existe para ele. O Marcelo colocou interessante que Bolsonaro, os caras chegaram, não, ele vai fechar, está vindo o exército, chegou, o pessoal gritando, é agora, vai lá, o presidente não vai subir, já estou sabendo aqui, né? E um pegava aquilo e passava para os outros, enquanto o verdadeiro líder dele estava lá, e ele estava naquele efeito hipnotizador, é como se você tivesse hipnotizado as massas, aquele grupo hipnotizado, que não conseguia mais pensar por si mesmo, mas era induzido pela qualquer fala do líder.
talvez o líder nem falasse nada, mas eles estavam propagando um para o outro. Não vai ser hoje, vai ser amanhã, 72 horas, ele está chegando, lá vem os caminhão, nego batendo, gritando, é agora, é agora. Você vê o tamanho da ignorância, o tamanho da ilusão da qual esse povo, do qual o grupo, né, está submetido. Como Freud, eu gosto muito dessa frase de Freud, que as massas precisam de ilusões, né, porque eles não precisam de ilusões, porque eles nunca ansiaram, isso é muito forte, eles nunca ansiaram pela verdade, porque eles exigem ilusões e não podem passar sem elas. E aí, o importante pensar, Marcelo, que eu vou passar para você, é que esse comportamento grupal, ele está em todos os fatores. É o que Lacan, essa época do imaginário, o que não é espelho, ódio. O que não comunga com minhas ideias, ódio. O que é diferente a mim, ódio. Matar, bater, né? Então, e os grupos se tornam muito fortes, ferozes, quando estão juntos. Mas sozinhos, são pessoas cultas. Mas uma pessoa culta em grupo se torna uma pessoa irracional, porque é movido por esse instinto, dependendo da circunstância em que ele se encontra. Né? Muito interessante isso. Freud, e isso também, só para me pensar aqui, que me veio à mente, Matheus, que a psicologia da massa rima muito bem com o mal-estar na civilização. E poderia pensar nisso aí, mal-estar na civilização. E nós vivemos dessa sociedade, eu gosto muito do livro de Kennedy, que ele fala dessa uma sociedade, que eu vou dar o nome aqui, chama Escópica, uma sociedade escopofílica, que você falou anteriormente, onde o Deus da internet está em tudo. Deus da internet, para falar. Porque hoje a internet sabe os teus gostos, o que tu veste, e às vezes tu é até rastreado. Tu vai ver que, por exemplo, no Google, baixou um livro. Não demora muito, vem um bocado de livro para comprar. Uma roupa, uma coisa. Né? E que né, eu coloco muito essa colocação de né, que eu gosto, que é a questão do discurso capitalista. Que é o discurso José Aldo, tudo bem. Desculpa te interromper agora, mas a gente está chegando às 21 horas, e esse primeiro link ele vai ser encerrado. E se vocês quiserem, a gente pode abrir outro para a gente chegar nas considerações finais e entrar nos finalmente da nossa. Pode ser? Salva esse. Salva logo esse e entra de novo, Marcelo, continuar. Pronto. Eu falei. Pronto, pois vocês vão formulando aí as ideias para a gente fechar, que eu vou fechar esse link aqui e vou abrir o outro aqui novamente. E quem está nos acompanhando aqui pode ficar à vontade, a gente vai abrir outro link aqui, pessoal. Podem ficar à vontade e nos acompanhar aqui de novo. Gente, tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Daqui 2 minutinhos a gente volta por aqui de novo. Tá. Isso, pessoal, a gente está voltando aqui com a segunda parte. A gente vai entrar já nas nossas considerações finais, aguardando aqui José Aldo e Marcelo. Só um minutinho. Alô? Tá. Tudo ok?
Tá me escutando? Tudo ok? Tá escutando? Pronto, voltamos aqui de novo. Sim, tudo bom. Então, antes de passar a palavra para o Marcelo, eu gostaria de fazer minhas últimas considerações a respeito desse tema. Então, nós vamos pensar o quê? Que o grupo ele é extremamente crédulo. Ele é extremamente crédulo e crédulo à influência, porque ele não possui pensamento crítico, né? E ele também não existe para ele improvável, impossível. Então, os sentimentos de um grupo, eles são sempre muito simples e muitas vezes muito exagerados, de maneira que eles não conhecem, é uma coisa interessante que Freud coloca, que os grupos, eles não conhecem a dúvida, e eles não conhecem a dúvida, eles não conhecem a incerteza, porque um grupo, ele está sempre sujeito, eles estão sujeitos a uma espécie de um poder, né, de um poder mágico, um poder verdadeiramente mágico das palavras, né? Que podem, as palavras para um grupo, elas têm um poder mágico que invoca nas pessoas um sentimento formidável, um sentimento de tempestade nessa mente grupal. Vendo o Marcelo falar sobre a palestra que ele foi, então o grupo, essas palavras tocam, né? Invoca algo mágico. As palavras têm esse poder, essa tempestade, e causam uma tempestade, podemos dizer assim, numa mente grupal. Né? Porque as pessoas... O que acontece, pensando bem? O que acontece? Hoje nós vemos as pessoas estão fragmentadas. Marcelo. Por isso que os coaches chegaram, porque as pessoas estão fragmentadas, estão passando por problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas com a vida. Então, essas pessoas vendem amuletos. Eles vão lá onde a necessidade de você não, como Freud vai falar, esses fenômenos não é só no culto. Na própria igreja você vê hoje pastores que estão falando tipo psicologia. Outro dia um pastor liga para mim querendo saber como é que é a psicanálise, que ele quer fazer psicanálise, né? Eu disse, ué, comigo, né? Então, houve um fracasso em torno disso. Para que ele quer psicanálise? Será que a fé dele não está sendo suficiente? Será que a Bíblia não é mais suficiente? Para quê? Mas é porque ele quer usar, eu percebi muito isso, a psicanálise como uma maneira de poder, de poder sobre o outro, né? O discurso do mestre de poder sobre o outro. Né? Isso é muito... Eu fico preocupado quando eu vejo isso. Né? Porque não é uma mas é uma maneira de utilizar a psicanálise como ferramenta para, podemos dizer, hipnotizadora, magnetizadora, de levar o outro e exercer esse poder maior. Eu sou pastor, mas agora eu sou psicanalista. Né? Então, isso é um discurso do mestre. E nós sabemos que o analista ele funciona com o seu não saber. Né? Ele tem o poder, mas ele não exerce. Então, é uma controvérsia que eu vejo muito. Mas é porque as pessoas utilizam da fraqueza, dos sentimentos infantis, dos desejos, porque as massas precisam de ilusões para sobreviver, e eles fazem eles estudam isso para ir dentro da necessidade da pessoa, ou do coach, ou dentro da igreja. Você vê hoje vários pastores com uma boa oratória, com um bom discurso, e eles chegam e as pessoas ficam anestesiadas. Às vezes a pessoa está passando por problemas familiares, e a pessoa vai lá naquilo e diz, foi Deus, é Deus, e não tem nada a ver. Né? As pessoas estão se preparando um discurso para levar as massas, hipnotizar essa massa para ganhar dinheiro. Né? Então, isso é muito importante a gente pensar nessas questões, Marcelo, porque o sujeito, o grupo está sujeito ao poder, a um poder verdadeiramente mágico. Ele precisa de ilusões, ao contrário da psicanálise, né, Matheus? Que nós sabemos que é algo que, né, como Freud diz, eu vim trazer a peste, né? Eu lembrei dessa frase do Freud agora.
Então, você vê isso, quantas pessoas estão querendo nessa sociedade escopofílica, onde as pessoas querem ver e querem ser vistas, onde as pessoas querem, né, como você falou, YouTube, Instagram, as pessoas estão nessa onda e que isso é um discurso aprisionante, né, porque as pessoas vão se perdendo aos poucos. Então, passo para o Marcelo, pode continuar, Marcelo. Qualquer coisa, falo mais. Perfeito, José. A gente já condensou bastante o assunto aqui e a gente percebe que é um assunto extenso, né? Que só para eu finalizar minha fala também, a gente percebe que é um assunto extenso, né? Que vários teóricos desenvolveram e, como eu falei, isso me lembrou muito sobre essa questão mesmo do Pondé, quando ele fala sobre essa questão do marketing existencial, de como isso tem influenciado a gente. E aí, retornando ao século XIX, com o Nietzsche, né? Nietzsche foi um filósofo que criticou muito esse movimento de massa, né? O Nietzsche, ele, digamos assim, que repugnava todo tipo de massa que se movimentava dentro da sociedade, principalmente os cristãos, né? Onde essas pessoas se identificavam em relação a uma fé. O Nietzsche dizia que a fé, que para ter fé era preciso estar doente, ser cego, e então ele tinha uma crítica muito forte em relação a esse tipo de movimento. E aí, isso lembra também um pouco do assunto que a gente desenvolveu durante a live, falando sobre a questão de nazismo, comunismo, etc, etc. E quando Nietzsche anuncia essa morte de Deus, né, essa morte desses referenciais, não só o Nietzsche falou isso, mas outros autores falaram também, como Stirner, e outros Hegel. filósofos alemães. Na Mas, verdade, essa frase sim, é de Hegel. Nietzsche sim, foi mas que aí o codificou, Nietzsche ele foi quem mais foi mais profundo. incisivo, na verdade. E aí, quando o Nietzsche vai falar sobre essa questão, né, dessa morte, desses referenciais, e de Deus como essa referência máxima, surge no século XX, como o Nietzsche previu mais ou menos, movimentos que fossem tentar estabelecer esse lugar, né, de um referencial que fosse necessário para a sociedade. E ali já estava surgindo o comunismo, já estava surgindo outros movimentos também que levavam pessoas a se identificar com determinados grupos. E quando surge é, o comunismo mais forte ali na Rússia, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e outros movimentos também, as pessoas começam a se identificar, porque a partir do momento ali do final do século XIX para início do século XX, novamente, quando Nietzsche fala sobre a questão da morte de Deus, a perca desse referencial, surgem outras ideologias que vão levar essas pessoas a tentarem buscar algo para que elas pudessem sustentar enquanto ser. E lembra também o Pondé, nesse livro que eu estou lendo, ele falava que hoje existe um movimento do progresso. E pouco antes ali do século XIX, esse movimento ele não era nítido ou ele não existia. Né? As pessoas já tinham padrões, tinham crenças, religiões, as pessoas tinham cultura, uma política estabelecida, onde elas não precisavam buscar esse referencial em outro lugar. Esse referencial geralmente era Deus, ou eram as instituições que passavam valores para as pessoas. Mas a partir desse momento em que a humanidade mata Deus, como a gente fala, a gente perde esse referencial. E existem outras coisas que vêm na tentativa de substituir isso. E essas tentativas de substituição, elas geram esses movimentos de massa, nesses movimentos que são vistos na atualidade também. Como eu já falei, o marketing, ele é esse principal meio em que as pessoas elas começam a se identificar com outras pessoas, com outras ideias, com novas ideologias, elas começam a formar essas massas e a gente percebe, como eu mesmo falei, que são muito barulhentas. Né? São pessoas que fazem muito barulho, são pessoas que conseguem um alcance muito grande, porque geralmente são pessoas que vivem muito em rede social. Então essas pessoas elas conseguem, digamos assim, alcançar um público muito maior. A gente pega, por exemplo, essa questão do cancelamento, né, desse tal cancelamento. Alguém falou uma coisa assim meio estranha, ou teve alguma atitude estranha em algum lugar, e aí 1 milhão de pessoas já vão lá nos comentários de uma determinada foto, ou sobe uma hashtag no Twitter, onde essa pessoa vai ficar nos que eles chamam de trending topics. Então vai ser o assunto mais falado no Brasil, por exemplo. Fulano de tal falou isso e isso. Aí vai lá no Twitter, tá lá nos trend tops. Então as pessoas começam a cancelar uma determinada pessoa porque tá todo mundo indo lá fazer isso. Então é um movimento de massa gigante que está implementado dentro da contemporaneidade.
A gente nunca fugiu do que o Freud falou. Né? O que o Freud falou em 1920 ainda está tão atual quanto no tempo em que ele escreveu, como a gente já apontou no início. Né? O que o Freud vai falar sobre essa questão desse comportamento que o indivíduo tem com as massas, esse comportamento que ele tem quando está isolado, isso não é muito atual, porque as pessoas elas ainda se identificam com esses grupos como sempre foi, né? Foi assim que a gente começou a formar a nossa civilização, pessoas que se identificavam com determinados grupos, iam para determinadas tribos, dessas tribos surgiram uma polis, surgiu uma cidade, surgiu um estado, surgiu um país. Então, a partir desses movimentos, as pessoas ainda vão se identificando com as outras para que elas possam, digamos que, reafirmar a sua, entre aspas, a sua verdade, mas que elas possam negar a verdade do outro, elas possam negar esse outro que é diferente de mim, né? O outro como espelho é ok, mas o outro que não é esse espelho para mim, ele é indiferente, né? É alguém que me gera ódio, é alguém que eu tenho raiva, é alguém que eu julgo, é alguém que eu não quero proximidade. E a partir do momento em que esses movimentos são estabelecidos dentro dos grupos, é onde surge esse movimento de massa de uma maneira, digamos assim, que mais eficaz. Né? A gente vê isso em diversos locais. Até mesmo dentro de uma própria igreja, pessoas da mesma igreja tendem a ter mini grupos ali dentro da religião. Né? Pessoas que eles professam a mesma religião, elas tendem a ter rixas. Né? Por exemplo, no protestantismo, a gente tem a Universal, a Assembleia de Deus, Quadrangular, tem a Igreja Mundial, e aí tem diversas outras denominações. E dentro desses grupos, que entre aspas deveriam ser coesos, porque acreditam no mesmo Deus, professam a mesma religião, as pessoas elas sentem ódio, porque, sei lá, eu sou da Quadrangular, Fábio da Assembleia, José Aldo em uma dessas igrejas mais atuais da Teologia da Prosperidade. E, para mim, o José Aldo ele professa a fé dele de uma maneira errada. Mas, porra, o que eu tenho a ver com a forma que José Aldo está professando a religião, sendo que está todo mundo de devoção ao mesmo Deus? Né? Por que eu tenho raiva do José Aldo, sendo que, digamos assim, ele tem os mesmos valores que eu tenho, os mesmos valores que eu quero passar? Por um lado, essa pessoa, de vista